E olha, irmãos, eu não tenho tempo para falar de foco. Eu não tenho tempo. Mas tem hora assim, irmãos, que eu fico assim pedindo graça para Deus. Irmãos, ultimamente estou tomando até remédio que o meu médico me passou para me acalmar. Mas uma das coisas que me deixa mais nervoso é a falta de foco. Tem algo que Deus está te dando direção e tem um monte de gente querendo tirar desse foco. Cuidado com essas pessoas, cuidado com essas circunstâncias. Porque alguém está querendo arrancar o sonho de Deus para a sua vida. Vocês lembram quando os irmãos de José tentaram matar José? O que eles estavam querendo? Matar o projeto e o propósito de Deus para José. Cuidado. Terceiro, quem é desleal? Irmão, lealdade é a base de qualquer aliança. Cuidado com essas influências externas. Tem pessoas agora assistindo um monte de doido na internet que nem sabe quem é a pessoa. Chega aqui e quer empurrar para nós esses achismos. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, tem alguém querendo alimentar a sua deslealdade. E você deve se proteger disso. Está dando para entender aqui discernimento espiritual, irmãos? Terceiro, quarto, quinto, sexto, não sei. Quem tem inveja da sua posição em prosperidade. A inveja é silenciosa, mas destrói relacionamento. Sabe, irmãos, tem pessoas que não se alegram com nada. Não se entusiasma com nada. Mas quer influenciar você para que você tenha a mesma vida delas. Tem pessoas que não celebram nada. O mínimo das coisas. Eu sempre conto essa história que quando eu chegava de viagem, os meus meninos, eles saíam correndo para a porta, eles saíam se batendo assim, um dando soco no outro para chegar primeiro. Eles acham que eu ia abrir a mala com os presentes lá na rua. Eu não sei se é assim na sua casa quando você chega de algum lugar, mas os meninos chegou. E meus meninos pequenos, eles ficavam assim, os três sentados. Nunca vi menino quieto, sentado no sofá, olhando para as malas e olhando para nós. Olhando para as malas e olhando para nós. Olhando para as malas e olhando para nós. Era assim lá em casa. E aí eu fiquei pensando. Um dia eu estava com o Eric no carro, ele acho que foi me buscar. Quando eu cheguei em casa, perto de casa, eu falei, Eric, veja só o que vai acontecer. Meu irmão, quando os meninos viram o barulho do carro, meu irmão, foi uma gritaria e tal. Mas, isso aqui, está pisando no meu pé, isso aqui. Para, não é assim, não dá para passar trem pela porta, cara. Ele ficou impressionado, falei, pois é. Nós somos assim quando a gente vem para um culto. A gente vai para casa do Pai, hoje Deus tem uma bênção para nós. Deus tem algo para nós. A maior responsabilidade de quem está aqui é que tem que levar uma palavra para você de bênção. Mas muitas vezes você não sai de casa com essa expectativa, não. Aí a gente tem que se virar com a palavra aqui mesmo. E às vezes nem a gente está bem para pregar. Mas quando você sai de casa com aquela expectativa, o Senhor, o Espírito Santo está chegando, o barulho do carro chegando, e a gente sai correndo, ele chegou, hoje vai ter bênção, vamos ficar de olho naquela mala cheia de bênção, porque Deus tem uma mala de bênção na sua direção. Tem alguém para dizer amém? Aleluia por essa palavra? Então escute bem, só um minutinho, antes de você aplaudir. O que nós estamos falando aqui tem pessoas que estão com inveja
da sua posição, da sua prosperidade. Eles não estão com inveja do Deus que você tem. Porque todas essas coisas é o Senhor que faz na tua vida. E você fala para Ele: tudo isso foi o Senhor que fez na minha vida. Tudo isso foi Deus que fez na minha vida. É por isso que você que confessa o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, você vai ter posições poderosas, porque Ele disse: eu vou te colocar por cima, tu não estarás por baixo, tu serás cabeça e não cauda. Ele que disse que você seria assim, e Ele prometeu a você uma prosperidade sobrenatural. Então celebre, porque o Senhor vai fazer todas essas coisas. Ele está fazendo todas essas coisas. Cuidado com essas pessoas que estão querendo apagar a sua alegria de ter um Deus que realiza coisas sobrenaturais. Quinto, sexto, sétimo. Isso aqui eu acho importante. É quem justifica a conduta dos seus inimigos. Teve uma pessoa na internet, eu preguei essa palavra lá em Gifa, e aí uma pessoa da internet mandou uma... Eu não entendi esse momento. Entendeu tudo, só esse momento que não entendeu. Você já reparou que tem pessoas ruins que te fazem o mal e tem alguém dizendo que o que essa pessoa fez com você é justificada? Estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Tem pessoas que estão falando para outra: olha, aquilo ali que está acontecendo com fulano, aquela pessoa que fez isso foi por causa disso, disso e disso. Cuidado com essas pessoas. Amanhã ela vai fazer com você. Ela faz. Ela faz, irmão. Em 2001, eu tive uma experiência com Deus. Eu vim para o Japão, como vocês, ganhar dinheiro. Eu comprei uma casa, depois eu comprei a segunda casa, juntei o dinheiro para ir embora. E aí eu fiz a besteira de orar. E aí eu fui orar para me voltar, para ver o que Deus ia fazer comigo no Brasil. E Ele disse: não, você não vai voltar mais. Aí tá, eu assumi aquilo que Deus quis com a minha vida. Porque eu sempre tive um temor do Senhor no seguinte: se você não estiver no centro da vontade de Deus, você morre. E a minha vida é tão boa, irmãos. Eu tenho uma vida, eu gosto da minha vida. Eu gosto do meu tênis Leones, que eu estou calçando. Eu gosto do meu cinto Louis Vuitton. Eu gosto dessa blusa aqui que eu comprei nos Estados Unidos. Que ninguém disse nada, mas comprei nos Estados Unidos essa blusa. Eu gosto da minha vida, irmãos. Da barba que eu fiz, do banho que eu tomei, do perfume Chanel que eu coloquei hoje de manhã. Eu gosto da minha vida. Mas eu me lembro que lá no começo do meu ministério, um pastor estava falando para as pessoas que estavam congregando comigo. Ele tinha umas 100 pessoas na igreja dele, eu tinha 5 pessoas na igreja. Diante do Deus eterno, estou contando a história para vocês. Você sabe o que ele falava? Para essas minhas 5 poucas ovelhas, ele dizia assim: Chico, por que você vai lá na igreja daquele negão? Eles vendem maionese estragada. E eu conhecia ele. Eu falei: ele não disse isso não, ele disse. E essa pessoa que me contou não era maldosa. E eu ia na igreja desse meu irmão, que era da igreja da Quadrangular, lá em Uata, pregar na igreja dele. E essa minha ovelhinha falou assim: eu não sei, pastor, por que o senhor vai lá? O senhor deveria ficar com a gente, eles nem gostam de você. Como assim não gostam de mim? Não, eles falaram isso. Como que você tem acesso à pessoa? Ele mora no mesmo prédio que eu. Essa igreja não existe mais. Cuidado, irmãos. A pessoa ri para você. Mas além da inveja, do ciúme, de coisa que nem aconteceu. Porque hoje era fácil entender isso. Mas com 5 ovelhas.
Aquelas ovelhas, irmão, que a maioria tinha saído do aprisco do diabo. A pastora Fernanda, eu louvo a Deus porque nunca teve essas ovelhas, mas eu tive. Pastor, então desse, ou você está comigo ou você não está. Então, assim, não estou falando para os visitantes, por favor. Mas o que acontece? Você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Tem gente que está ali argumentando contra você. E não existe, irmãos, não existe esse negócio. Assim, ó, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, bem rápido. Uma pessoa saiu da nossa igreja. Tem 2 canções aqui no fundo, tá? Tem 2 canções. Hã? É o sinal de quê? Mas eu não tenho nada a ver com meio-dia. Ah, é lá fora. Até esqueci o que eu ia falar, mas vou falar aqui do texto do Salmo. Diz assim, ó, o salmista diz, no Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar. Cuidado, irmãos. Vocês estão comigo? Cuidado. 6º, 7º. Isso aqui é importantíssimo. Quem alimenta as suas dúvidas. E eu escrevi aqui um negocinho, que eu vi uma pessoa falando, e ele falou essa frase, eu vou colocar aqui para você. Dúvidas matam mais sonho do que o fracasso. Dúvidas matam mais sonhos do que o fracasso. Cuidado quem fica alimentando as suas dúvidas. Às vezes é o nosso marido. Às vezes é a nossa esposa. Às vezes é alguém que a gente ama muito e respeita. Mas está colocando dúvida. Irmãos, escute bem. Na história da vida, existem tempos maravilhosos, mas tem dias difíceis. Nos tempos maravilhosos, que está muito consolidado, ninguém vai botar dúvida, porque não vai adiantar falar. Mas nos dias difíceis, da curva da mudança, tem alguém dizendo para você, desista. Será que vai ser mesmo? É igual as pessoas que ficam nessa assim, apóstolo, eu vou embora para o Brasil. Vai embora para o Brasil por quê, irmão? Não, porque no Brasil, não, vou embora para a França, vou embora para a Itália, seja lá. Eu disse assim, você já perguntou para Deus qual é a palavra que Ele tem para você? Não, Deus falou para mim ficar no Japão. Então eu quero te dizer, irmão, que você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Vai falar para uma pessoa assim, você tem uma palavra de Deus, e chega uma pessoa, você vai conversar com ela, e vai falar assim, meu irmão, é o seguinte, tantos anos eu estou no Japão, nunca aconteceu nada, eu vou para o Brasil. Aí o outro fala assim, é mesmo, cara, eu também vou, porque esperei tanto, até de Deus eu esperei, nunca aconteceu nada, eu vou embora. Essas pessoas são perigosas. E você sabe quando é que acontece esse momento? É na sua fragilidade que você não raciocina, você não pensa. Você pode estar abrindo um coração para alguém que vai jogar o último par de cal para enterrar o seu caixão. Cuidado, irmão. Dúvida é algo perigoso. E o último, quem destrói as suas expectativas. Pessoas que sempre dizem, não vai dar certo, não vai funcionar. Cuidado com essas pessoas. Vocês estão comigo? Irmão, como deu meio-dia, agora eu vou correr um pouco. Em Gênesis capítulo 27. Versículo 9. Ouça isso que eu vou te dizer. Isso aqui é um texto muito conhecido por nós. O texto diz, vá ao rebanho, traga-me 2 melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Escute bem. Eu vou falar agora 2 simbologias, para você entender do que eu estou falando
sobre a simbologia bíblica que dá uma interpretação para que você entenda sobre esse assunto de discernimento espiritual. Primeiro, aqui é um momento que vocês conhecem esse momento. Esse momento aqui foi aquele momento que Rebeca, ouvindo seu marido falando para Esaú, para ele preparar um guisado com um animal do campo, para que ele possa o abençoar. Amém, Descar? E aí, a mãe ouve e pede 2 cabritos. Porque eu vou preparar algo que seu pai gosta. E ele vai te abençoar. Por quê? Porque Rebeca amava Jacó mais do que o filho Esaú. Vocês estão comigo? E aí ela pede 2 cabritos. E esse cabrito é a simbologia que eu quero falar agora. O que significa esse cabrito aqui para nós? Você já sabendo tudo que vai acontecer. O que significa? O que significa esse cabrito aqui agora? Não. Quem tinha que entregar o animal era Esaú. A mãe mandou pegar 2 cabritos para fazer algo, para chegar para o pai e toda aquela trama para roubar a bênção que era de Esaú. Amém, Descar? Como é o nome desses cabritos aqui? O que ele significava naquele momento? Enganação. Irmãos. Cabrito na Bíblia. O próximo agora você vai se escandalizar. Cabrito na Bíblia. Nesse momento aqui significa enganação. Cuidado com os cabritos no meio da igreja. Cuidado com os cabritos na célula. Tem alguém lá com ar de enganação. Vocês estão comigo? Estão comigo? Tudo bem, varão? Segundo texto diz o seguinte. Em Gênesis também. Ele diz assim, ó. Gênesis 37, por favor. Verso 31. O texto original é cabrito, tá, gente? Tem que pegar uma King James, um negócio aí. Olha lá. Então tomaram a túnica de José, mataram um. Isso aqui não é coincidência não, tá, irmãos? Mataram um cabrito. Tingiram a túnica de sangue. E foi para onde? Foi para onde, irmãos? O mesmo cabrito lá que ele preparou para enganar o pai, os filhos fizeram o quê? Enganaram o pai. E usaram quem? Usaram o quê? O cabrito. O que significa o cabrito aqui agora para nós? O primeiro era? O segundo significa o quê? Discórdia. Não, tem uma palavra com 3 letras que significa tudo. Não, mentira. Está muito suave isso aí. Qual é a palavra, irmãos? 3 letras. Ódio. Só o ódio dentro do coração de alguém para querer matar uma outra pessoa. E tem muito cabrito dentro da igreja querendo matar você. Sabe por quê? Ódio. Vai ficar bom, irmão. Fica tranquilo, vai ficar bom. Só vou falar mais um, só mais um só. Eram uns 10 aqui, mas vou falar só mais um. Amém, irmãos? Amém, Descar? Gênesis 38, verso 15. Gênesis 38, verso 15. Esse aqui é o mais terrível. Vendo Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Dirigiu-se ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me possuir-te. Porquanto não sabia que era sua nora.
E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito. O que significa esse cabrito aqui, irmãos? O que significa esse cabrito aqui, irmãos? Carnalidade. Irmãos, tem pessoas carnais na igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja e não quer nada com Deus, quer assaltar a tua carteira, quer assaltar a tua vida, quer pegar a tua filha, quer pegar teu filho. São prostitutos, vagabundos, irresponsáveis. Acorda para a vida. Está em tudo quanto é lugar, irmãos. E dentro da igreja. Você acha que vem todo mundo aqui para ter um encontro com Deus? Um dia, um amigo de escola chegou para mim e disse assim: negão, você tem lá umas irmãs morenas lá e tal. Eu falei: se você chegar perto dela, eu vou quebrar a tua cara. Que isso, negão? Eu te arrebento. Mas você não é crente? Nessa hora eu não sou. Toda menina que pegava, ele levava para um motel. Isso é amigo seu? Você acha que eu sou o quê, irmão? Apesar desse corpo lindo, dessa inteligência, dessa boniteza toda, não sou leso. Aí, está aqui o irmão, quer dar carona para a irmã bonitinha. Está lá a irmã, o cara fala 3, 4 palavras, ela já se desmancha. E já acha que as palavras do pastor, carnalidade. É perigoso, irmãos. É perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Nós estamos aí lidando com algumas coisas no ministério. Desses vacilos. Desses erros. De se permitir andar com gente carnal. Como esses tempos atrás, uma menina mal intencionada pega um menino virgem e destrói a honra dele. E agora quer empurrar algo que não foi planejado por Deus. Isso me revolta. Um menino que tinha tudo para andar nesse altar santo, poderoso, cheio de unção, destronar Satanás, destronar a carnalidade, a mentira, a miséria, a ruína. Mas cai num pecado. Porque não é porque te dá paz do Senhor que é crente. Não é porque faz encontro, batiza, toma Santa Ceia, é crente. Não! Olha os frutos. Olha os frutos. Dá para brincar? Agora que vocês estão no altar, dá para brincar? Com o menininho? Com o fulano? Ou alguém no trabalho? Dá para brincar? Não dá. Tenha discernimento. Eles são cabritos. Aí a gente vai ministrar encontro. Porque eu não ministrava. Mas a pastora estava em missão. E foram lá. Apóstolo, tem que ser o senhor. Não, eu nem sei como é que é mais essa ministração. Depois fui para casa e fiquei pensando. Por que a gente não tem outras pessoas para ministrar? Não que eu não queira. Mas por que a gente não tem outros? Porque se perderam no caminho. Se perderam. Olha aqui para mim, você que está na igreja, você irmão, você irmã. Nós temos aqui, muitas irmãs inteligentíssimas. Nível superior. Por que você não apresenta para o pastor e fala assim: pastor, eu tenho uma chamada de Deus para curar. Porque eu fui muito machucado. Vamos! Apareça! Nós precisamos de ajuda. Aí temos que fazer uma agenda onde nós poderíamos estar nas nações. Não, temos que estar porque nós temos que fazer tal coisa, porque não tem gente aí para fazer. O que você está fazendo? Que Deus ainda não conta com você. Carnalidade. Está aí. Oh meu Deus, é um dia de festa. Eu estou falando essas coisas. Mas sabe,
Não é um erro que faz a vida, mas a vida depois da conversão. A sua vida não começou no erro, a sua vida começou no momento que você confessou Jesus. E o que vale é daqui para frente. O antes é uma coisa, mas o daqui para frente. No momento que você nasceu para Deus, no momento que você se santificou, e Deus vai honrar a sua fé, é a partir desse momento, não daquilo que ficou para trás. Acredite, está enterrado. Mas essa geração, elas precisam saber, cuidado com a sua santidade. A gente, pastor, sabe por que a gente está brincando? A gente está lutando, desculpa. A gente sabe. Vocês estão comigo? Vamos para a parte boa agora, irmãos? Vamos para a parte boa agora, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, verso 7. Eu estou terminando, tá, irmãos? Mais 5 minutos eu termino. Gênesis 27, verso 22. Verso 7 diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Oh, Jesus maravilhoso. Ah, irmãos, onde está o cordeiro? Sabe o que significa esse momento aqui? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a pouco, não sabe? Nesse texto, Abraão vai ser sacrificado. Desculpe, Isaac. E aí, naquele momento ali, o pai fala: Deus vai prover o cordeiro. O que significa o cordeiro ali, irmãos? O que significa? O que significa esse momento do cordeiro aqui, irmão? O que significa? Não. Aqui significa aliança. Porque aquela aliança era entre Deus e Abraão. Abraão estava dando seu filho e Deus estava dando Jesus para nós. Ali significava aliança. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o cabrito não suporta andar perto de um cordeiro. Quem está cheio de Deus, da verdade de Deus e do fogo de Deus, não se contamina com ofertas que é para todo nível de enganação e carnalidade. Procure gente santa para ficar perto. Segundo, eu posso ouvir amém, irmãos? Êxodo capítulo 12, verso 3. Êxodo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome para cada si um cordeiro. O que significava esse cordeiro nesse momento, irmão? Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O que significa esse cordeiro aqui, irmãos? Libertação, fim de uma escravidão. Irmão, cordeiro, quando entra na tua vida, você recebe libertação imediata. As coisas ficaram para trás, eis que tudo está estabelecido novo na tua vida. Tem alguém para dizer amém, aleluia, e celebrar por o Cordeiro de Deus que te livra da escravidão? Aleluia! O Egito vai ficar para trás. O Cordeiro foi imolado. Terceiro, João capítulo 1, verso 29 a 36, Isaías 53, verso 7. Mas vamos ler primeiro João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa o Cordeiro aqui? É salvação. Diga amém, aleluia. Dá um aplauso a Jesus. Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta é: quem são os cabritos que confundem o meu caminho? Quem são os cordeiros que revelam o propósito de Deus para mim? Quem são os cabritos? Quem são os cordeiros?
Há pessoas que te levam para no meio da rebelião. Outros que te levam para o meio do altar do Senhor. Há pessoas que te empurram para a escravidão. Outros te levam para a liberdade. Tem pessoas que vestem com pelo de cabrito, mentira. Outros te cobrem com o sangue do Cordeiro, que é a verdade dele. Discernimento não é opcional. É uma questão de vida espiritual. E eu termino aqui, irmãos. Que a minha oração hoje é: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que me afasta do teu propósito. Como eu não tenho muito tempo, do jeito que você está, fecha a sua Bíblia, por favor. Seu celular, coloca do lado. Baixa a sua cabeça.